Meu pai sempre teve um papel de vilã malvada. A noiva dele desapareceu, e a qualidade do molho dela era muito séria. Toda vez que ela fazia algo mal, só piorava as coisas, e no final ela se prejudicava. Espere um pouco. Parece que algo aconteceu lá embaixo. Ela acabou de empurrar a heroína na água. Não posso falar agora. Tenho que ir imediatamente para limpar a bagunça dela. Havia uma festa no jardim, e agora todos se reuniram à beira da piscina. Ao observar a multidão recentemente, eu já tinha uma ideia geral do enredo que estava para acontecer. E eu só previ o início da história. Bai Ningbing, o protagonista masculino, estava realmente parado à beira da piscina, encharcado, chorando histericamente. Em vez disso, minha amiga de infância, Liu Huyan, estava encharcada. O vestido longo vermelho de água que ela usava foi um presente de alta costura que eu lhe dei ontem. Ela apontou para Bai Ningbing. Gotas de água penduradas em seu cabelo encharcado, difícil dizer se era água da piscina ou lágrimas. Eu realmente não fiz isso de propósito. Minhas mãos não me obedeceram, foi como se estivessem enfeitiçadas. Foi ela quem queria te empurrar. Não fui eu. Acredite em mim. Você acredita em mim ou não? Ao final, sua voz começou a embargar de choro. Eu massageei minha têmpora. Sua aparência de chorar e implorar para ser acreditada era realmente difícil de avaliar. Se eu dissesse que ela estava furiosa, ela parecia um pouco lamentável. Mas se eu dissesse que ela era lamentável, ela parecia uma pequena fera se exibindo. Calma e escondida, ninguém acreditaria nela. Nem mesmo suas amigas de plástico ficaram surpresas. Elas ainda estavam lá atiçando fogo. Nossa senhorita Liu precisa se incomodar com uma serva? Quem você pensa que é? Você bloqueou o caminho de Yan Yan e não sabe pedir desculpas? Você sabe quanto custou este vestido da Yan Yan? Você não teria dinheiro nem para vendê-lo para compensar. Cada palavra era estúpida. Na superfície, elas a estavam apoiando, mas na verdade estavam atraindo ódio para ela. Que bajuladoras inúteis que mais atrapalham do que ajudam. Yan Yan sabia disso. Ninguém a acreditou. Ela ficou lá sozinha, seus olhos cheios de pânico disperso. Peguei uma toalha de banho limpa e fui envolvê-la em seu corpo encharcado, e então a entreguei à governanta. Depois de resolver com ela, virei-me para Bai Ningbing. Sinto muito. Senhorita Bai, ninguém esperava que esse acidente acontecesse. Vá trocar de roupa primeiro, eu me desculparei com você em particular mais tarde. Como um CEO dominador. A única forma que consegui pensar para pedir desculpa foi jogar dinheiro, mas em troca recebi Bai Ningbing. Com um olhar de desprezo, Sr. Fang, acha que tudo no mundo pode ser resolvido com dinheiro? Embora eu seja pobre, tenho a minha dignidade. Não quero o seu dinheiro. Só quero que a senhorita Su me peça desculpa pessoalmente. Que resposta, realmente digna e sonora. Sem dúvida a protagonista, com vergonha, recolhi o talão de cheques. Yan Yan trocou de roupa e desceu. Usava um vestido preto e tinha o cabelo com umas ondinhas ligeiras, solto casualmente. Ela avistou-a de relance. Bai Ningbing, que ainda usava roupa molhada, não conseguiu conter-se ao falar. Tu, por que é que ainda estás a usar isto? Esta pergunta também me apetece fazer. Eu tinha claramente instruído a governanta a levar roupa limpa. Mas Bai Ningbing, com muita dignidade, recusou. Ela insistiu em esperar pelo pedido de desculpas de Yan Yan, caso contrário não trocaria de roupa. No rosto da pequena Yan Yan surgiu imediatamente um ar de culpa. Ela abriu a boca e, sim, sim, sim. Para alguém como tu, dinheiro não é vida? Fang Yuan, meu irmão, dou-te dinheiro. Por que é que não o queres? Ele virou-se bruscamente para mim, os olhos cheios de pânico. Mas as palavras que saíram da sua boca dispararam como uma metralhadora. Por que é que estás a fazer a pura e a casta aqui? Uma pessoa pobre como tu, o salário mensal. Nem compra uma das minhas saias. O que? Tens dinheiro a mais? Queres beber mais um copo? Apoiei a testa novamente. Tinha 100% de certeza. Estas palavras definitivamente não eram ditas por aquela Yan Yan que eu conhecia desde pequena. Ela foi mimada desde criança. Uma princesinha mimada, sem noção de dinheiro. Como é que ela poderia saber quanto Bai Ningbing ganha por mês? O problema agora é que ela não está apenas a tagarelar sem parar. Ela também tem um copo de água na mão. Eu realmente não sei de onde surgiu aquele copo de água. Claramente, um segundo antes, a mesa estava vazia. Pelo meu julgamento com base na experiência, o próximo movimento dela será deitar este copo de água na cara da protagonista. Bai Ningbing deu um passo em frente. Yan Yan ficou paralisada no local.
A mão ainda estava suspensa no ar, numa pose de deitar água. Bai Ningbing também virou a cabeça para me olhar e disse, é outono. O tempo está seco. Só estou a umedecer a garganta. Elas olharam-se por um momento antes de, como se tivessem combinado. Virando a cabeça para trás, tratando-me completamente como ar. Bai Ningbing puxou a água da sua saia com força, erguendo o queixo com orgulho. Senhorita Su, se não pedir desculpa hoje, não importa, um dia, trarei justiça com as minhas próprias mãos. Ela saiu com a roupa molhada, parou de repente à porta. Pegou nas minhas roupas secas dobradas do mordomo e, depois, saiu de cabeça erguida e peito estufado. Yan Yan olhou fixamente para as suas costas, com um rosto confuso. Irmão Fang Yuan. Eu queria mesmo pedir desculpa, mas não sei o que se passa, a minha boca não me obedece. Vu. Só consegui abraçá-la, a confortá-la baixinho. Yan Yan não chorou muito. De repente levantou a cabeça do meu abraço, com os olhos a brilhar com corações cintilantes. Achas que? A forma como ela saiu sem olhar para trás há pouco, foi mesmo fixe. Quase que não consegui respirar. Esta coisa maluca, pode afetar a orientação sexual? Como é que lhe digo? As ameaças de Bai Yinbing não eram apenas palavras vazias, o seu futuro seria incrivelmente trágico, com a sua família destruída. Bai Yinbing começou a aparecer com frequência na minha vida, não só como jardineira na minha casa, mas também como estagiária na minha empresa. Mal saí do elevador, vi-a parada à porta do meu escritório. O assistente Xiao Rei estava a pedir-lhe educadamente para ir embora, mas ela era teimosa e queria ver-me pessoalmente, para lhe devolver a roupa. Xiao Rei estava impotente. Posso entregá-la. Mas Bai Yinbing não concordou. Ela não confiava que outra pessoa a manuseasse. Xiao reviu-me, como se tivesse visto um salvador, e rapidamente se virou. Bai Yinbing seguiu-a imediatamente. Senhor Fang, obrigada pela roupa. Hesitei em aceitar a roupa. E depois acenei-lhe com a cabeça, não precisa de ser tão educada. Virei-me para entrar no escritório. Bai Yinbing perseguiu-me novamente. Senhor Fang, ouvi dizer que a sua antiga secretária se demitiu. Gostaria de me recomendar. Parei e virei-me para olhar para ela. Tinha um rabo de cavalo alto, vestia uma camisa branca e calças pretas limpas, com uma expressão séria e determinada no rosto. Aqui está o meu currículo, por favor, vejam. Foi então que notei que ela ainda tinha uma pasta nas mãos. Vendo que eu não estendi a mão para pegar, ela mordeu o lábio. A cabeça abaixa um pouco. Por favor, Sr. Fang. Por favor, me dê uma chance. Eu sou diferente da senhorita Su. Não nasci em uma banheira de ouro. Minha família é muito pobre. Minha mãe tem insuficiência renal e preciso roubar algo todos os dias. Eu preciso muito deste emprego. Pedir ajuda a alguém a deixa humilhada. Quando ela levanta o olhar, os olhos já estão cheios de lágrimas que ela está tentando conter. Eu sei que tudo o que ela diz é verdade. Eu até sei que a mãe dela foi minha salvadora. Quando eu era criança, fui sequestrado. Foi a mãe dela que passou por ali. Depois de me lembrar, secretamente doei uma grande quantia para ela. Mas como a origem do dinheiro era desconhecida, ela o devolveu. Na verdade, estou pedindo a alguém agora, para ajudar a mãe dela a encontrar um doador de rim adequado. Mas não posso contar nada disso a ela. O sistema me avisou que, uma vez que eu revelasse o enredo, causaria um desastre incontrolável. Só posso dizer a ela que a empresa tem regulamentos. Funcionários com dificuldades familiares podem solicitar adiantamento salarial. Sua situação é especial. Posso falar com o financeiro para que você receba mais. Bai Ningbing balançou a cabeça. Isso é apenas um paliativo. Não resolverá o problema fundamental. Peço-lhe, olhe pelo menos para o meu currículo. Não estou pedindo que me contrate sem qualificação. Só peço que me dê uma chance de competir em igualdade de condições. Se a teimosia de Yan Yan é algo, a da protagonista é absoluta teimosia. Eu cedi no final, deixando Xiao reaceitar o currículo dela. Bai Ningbing é realmente excelente. Seja em formação acadêmica ou em capacidade, é impecável. Até Xiao He me sugeriu. Acho que a senhorita Bai pode definitivamente ocupar o cargo de secretária. Mas o problema nunca esteve em Bai Ningbing. Encontrei uma brecha e fui para o terraço. Liguei para Yan Yan. Parecia vazio do outro lado. Provavelmente ela está no estúdio de gravação. Ela estuda composição. Ela gosta de compor suas próprias músicas e cantar para si mesma. É que recentemente, o estilo das músicas que ela escreve ficou bem estranho. Eu realmente duvido que um dia, quando ela voltar ao normal,
ela não morra de raiva de suas próprias músicas bobas. Por telefone, contei a ela sobre o caso de Bai Ningbing. Meu Deus! Ela é tão lamentável. Quanto dinheiro a mãe dela precisa para o tratamento? Eu tenho dinheiro, eu pago por ela, mas isso é absolutamente inaceitável. Sendo honesto, a senhorita Bai não aceitaria. Eu consigo quase imaginar a imagem de Bai Ningbing sentindo-se humilhada e jogando dinheiro de volta na cara de Yan Yan. Yan Yan suspirou irritada. Ai, eu realmente quero me desculpar com ela, mas eu não consigo falar nada sensato quando a vejo. Você disse que ela quer ser sua secretária, isso é ótimo. Lembre-se de dar a ela um salário alto. Levantei a cabeça e vi as nuvens no céu. Com um tom de canto. Yan Yan, você nunca pensou, e se um dia eu for levada por outra pessoa? Ela riu descontroladamente do outro lado da linha. Então eu definitivamente comprarei uma centena de fogos de artifício para celebrar seu casamento com sucesso. E também para parabenizar a mim mesma, por finalmente me livrar de você, um osso chato. Ela não acreditou nem um pouco, que um dia eu me apaixonaria por outra pessoa. Fui sequestrada aos 7 anos, o que deixou uma enorme cicatriz psicológica. Tão grande que não pude ir à escola, então tive que ficar em casa um ano inteiro. Durante esse tempo, qualquer pequeno som me assustava, me fazendo me esconder debaixo da cama, cobrindo minha cabeça, tremendo incontrolavelmente. Sempre que um adulto se aproximava, homem ou mulher, eu entrava imediatamente em um estado de rigidez catatônica. Quem me levou foi a babá de casa, ela me pegou pela mão e me entregou àqueles homens com rostos aterrorizantes. Eles me trancaram no porta-malas de uma pequena van, com a boca firmemente tapada com trapos. Se eu ousasse emitir qualquer som, seria recebida com uma surra. Quando fui resgatada, meu pequeno corpo tinha uma costela quebrada, uma clavícula quebrada e estava coberto de feridas densas. Mesmo depois de voltar para casa, eu ainda não ousava fazer barulho. Só ficava ao lado dos meus pais, para me sentir um pouco segura. Até que um dia, minha mãe trouxe uma tia e uma menina em casa para nos visitar. Naquela época, eu estava escondida no segundo andar, observando-os secretamente pela fresta da porta. Aquela garotinha subiu as escadas, veio até mim e estendeu uma mão por trás. Na palma da sua mão, havia um pingente de abóbora de jade requintado e translúcido. Isso foi dado a mim pela minha avó. Ela disse que minha avó tinha ido para um lugar muito distante e que voltaria depois de muito tempo. Essa pequena abóbora poderia me abençoar para ficar segura e nunca encontrar pessoas mais. Eu nunca encontrei pessoas mais. A minha mãe disse que conheceste pessoas muito mais. Vou emprestar-te este pequeno cabaça para levares contigo 127 para que nunca mais te cruzes com pessoas mais. Ela curvou-se com seriedade e pendurou o pequeno cabaça no meu pescoço com as suas próprias mãos. 128 naquele dia, ela usava um vestido de princesa branco e tinha o cabelo naturalmente encaracolado. O rosto de 8 anos era requintado 129 como um pequeno anjo numa pintura a óleo do pôr do sol. Ela estendeu o dedo mindinho para mim. Quando fores mais velha 130 lembra-te de devolver o pequeno cabaça. Vamos dar a nossa palavra. 131 Quem não cumprir a sua palavra é um cão. A sua expressão séria e adorável enquanto davamos a nossa palavra, e o seu sorriso brilhante como um pequeno sol. 132 Eu estendi a minha mão estupidamente, deixando meu dedo mindinho entrelaçar-se com o dela. Mais tarde descobri 133 que o nome dela era Liu Huoyan. A psicóloga disse que eu precisava de contactar mais crianças da minha idade. 134 Preferencialmente raparigas alegres e extrovertidas. Yan Yan era a mais querida da rede social da minha mãe. 135 Ela era apenas um ano mais nova do que eu. No início, os pais dela não concordaram, afinal ela também era uma princesinha mimada. 136 Não havia razão para ela ser uma acompanhante emocional para a criança de outra pessoa. Mas quando a minha mãe foi pedir-lhe 137 Yan Yan ouviu por acaso. Foi ela própria que se voluntariou para cuidar de mim, o seu irmãozinho tão lamentável. 138 Mais tarde, como tive de repetir um ano por ter entrado de licença, tornei-me colega de turma de Yan Yan. Foi assim que ficamos juntos do ensino primário 139 ao secundário, e depois fomos estudar para o estrangeiro. Demos força um ao outro sob o céu noturno estrangeiro. 140 No ar frio do topo da montanha Kilian, trocamos promessas de graduação. Nas festas no estrangeiro, 141 Estávamos sempre juntos, nunca participando em nenhuma festa desregrada, e por isso os estrangeiros gozavam conosco por sermos antiquados. 142 Após o nosso regresso, as nossas duas famílias organizaram uma grandiosa festa de noivado para nós.
143 Coloquei-lhe o anel no dedo com as minhas próprias mãos, aproximei-me do seu ouvido e fiz a declaração de amor mais profunda. 144 Tu és a luz e o calor da minha vida, és o meu desejo para sempre e a paz do meu coração. Amo-te, Yan Yan. 145 Portanto, como é que Yan Yan poderia acreditar que um dia 146 eu a trairia, até a prejudicaria, e haveria pessoalmente a sua família ser destruída 147 ter um fim trágico? Porque naquela altura, no meu coração e nos meus olhos 148 só haveria espaço para uma Bai Ninbing. Eu apaixonar-me-ia por ela, apaixonar-me-ia loucamente 149 apaixonar-me-ia obsessivamente. Não sei a partir de que dia, apareceu uma pequena mesa no terraço da empresa 150 com uma simples toalha de plástico por cima, e até um vaso de flores antigo em cima da mesa. É que você nunca mais encontre pessoas mais. Ela se curvou seriamente e pendurou o pequeno cabaça no meu pescoço com as próprias mãos. Naquele dia, ela usava um vestido branco de princesa, com cabelos cacheados naturais, o rosto delicado de uma criança de 8 anos. Como um anjinho em uma pintura a óleo do pôr do sol, ela estendeu o dedo mindinho para mim. Quando você crescer, lembre-se de devolver o pequeno cabaça, faremos um acordo de honra, combinado. Quem não cumprir a palavra é um cachorrinho. A forma séria e adorável como ela fez o acordo, e seu sorriso brilhante como um pequeno sol. Eu estendi a mão estupidamente, fazendo com que meu dedo mindinho se enroscasse no dela. Mais tarde eu soube que o nome dela era Liu Huyan. A psicóloga disse que eu precisava interagir mais com crianças da minha idade. Preferencialmente meninas alegres e vivazes. Yan Yan era exatamente a garotinha mais querida no círculo social da minha mãe. Ela é apenas um ano mais nova que eu. No início, os pais dela não concordavam, afinal, ela também era uma pequena princesa mimada em casa. Não havia razão para ser babá de emoções para o filho de outra pessoa, mas quando minha mãe foi pedi-los em casa, Yan Yan ouviu por acaso, foi ela mesma que se ofereceu para cuidar deste irmão mais velho tão lamentável. Mais tarde, como tive que repetir um ano por ter trancado os estudos, acabei ficando na mesma turma que Yan Yan, e nós dois, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e depois fomos estudar juntos no exterior, nos encorajamos sob o céu noturno de terra estrangeira. No ar frio do topo da montanha Zarro, trocamos promessas, em festas no exterior. Estávamos sempre inseparáveis, nunca participávamos de nenhuma socialização desorganizada, e por isso éramos ridicularizados pelos estrangeiros por sermos antiquados. Depois de voltarmos, nossas duas famílias organizaram um grandioso banquete de noivado para nós. Eu mesmo lhe coloquei o anel e, aproximando-me de seu ouvido, fiz a mais sincera declaração. Você é a luz e o calor da minha vida, o que busco por toda a vida e a paz do meu coração, eu te amo, Yan Yan. Portanto, como Yan Yan acreditaria que um dia eu a trairei, até a humilharei, verei pessoalmente sua família ser destruída. Ela terá um final miserável e trágico, porque a essa altura, meu coração, meus olhos, só terão espaço para Bai Ninbing. Vou me apaixonar por ela, amar loucamente. Amar em silêncio. Não sei de que dia em diante, um pequeno mês apareceu no terraço da empresa. Com uma toalha de plástico simples por cima. Havia até um vaso de flores requintado na mesa. Essas coisas não eram caras. Parecem artigos baratos comprados numa loja de beira de estrada, mas as flores no vaso nunca faltaram por um dia. 152 rosa, mosqueta e beleza. 153 gipsofila, até mesmo crisântemos brancos. As flores não pareciam muito frescas. 154 como se tivessem sido recolhidas do lixo. Realmente não sei que pessoa ociosa e de bom humor está a partilhar comigo este jardim secreto à distância. 155 naquela manhã, estava numa breve reunião com alguns colegas. Senti-me um pouco abafado no meio. 156 quis ir ao terraço apanhar um pouco de ar. Assim que subi, vi Bai Minbing sentada à mesa. 157 com uma mão a segurar um café e a outra ocupada num portátil, parecia estar a trabalhar horas extras. 158 foi então que percebi. Afinal, foi ela quem colocou esta pequena mesa no terraço. Na história original, 159 não havia nada disto. Ela também me notou. Primeiro ficou espantada. 160 depois sorriu-me. O Sr. Fang também gosta de vir para cá sozinho? Ela ergueu a cabeça para olhar para o céu. 161 soltou uma nuvem tênue de vapor de água pela boca. Este lugar é bom. Se olhares para cima, vês o céu. 162 faz as pessoas sentirem uma ilusão temporária, como se tivessem escapado ao controlo da gravidade. Eu apenas acenei ligeiramente.
163 Não pretendia ficar muito tempo e virei-me para sair, mas em meu coração suspirei secretamente. 164 Este terraço, parece que não poderei vir aqui no futuro. Nesse momento, 165 O telemóvel de Bai Min Bing tocou. Quando ela terminou a chamada, eu já tinha chegado à escada. 166 Se seguisse o enredo original, deveria ter oferecido ativamente para acompanhar ao hospital. 167 Mas isso tinha um pré-requisito. A sua força e otimismo teriam, sem que eu percebesse, 168 despertado meu interesse. Para ser franco, eu já tinha começado a gostar dela. 169 Mais, pelo céu e pela minha consciência, neste momento, não tenho qualquer pensamento impróprio para com ela. 170 Desde que ela começou a trabalhar como minha secretária, tenho sido extremamente cuidadoso nas minhas palavras e ações. 171 Mantive sempre uma relação estritamente profissional, com o objetivo de erradicar qualquer solo que pudesse gerar ambiguidade. 172 Ela pediu-me licença. Teoricamente, eu deveria simplesmente aprová-la, mas agora sei. 173 A mãe dela é a minha salvadora. A minha benfeitora está em apuros e a situação é crítica. 174 Não posso simplesmente fechar os olhos e fingir que não sei para evitar suspeitas, certo? Isso seria apropriado? 175 Estava a debater-me terrivelmente, quase querendo arranhar a minha cabeça e girar em círculos. Rosas, malmiqueres e dálias, mosquitinho, e até crisântemos brancos. As flores não pareciam muito frescas, como se tivessem sido cortadas do lixo. Realmente não sei quem, com tanto tempo livre, compartilharia este jardim secreto comigo à distância. Naquela manhã, eu estava em uma breve reunião com alguns acionistas. Senti um pouco de tédio no meio. Então pensei em subir ao terraço para respirar um pouco de ar fresco. Ao chegar lá, vi Bai Ninbing sentada à mesa. Com uma mão segurando um café e a outra ocupada no notebook, parecia que ela estava fazendo hora extra. Só então entendi, aquela mesinha no terraço foi ela quem colocou, e no enredo original. Nada disso acontecia. Ela também me notou. Primeiro ficou surpresa. E então sorriu para mim. Sr. Fang também gosta de vir aqui sozinho? Ela ergueu a cabeça para o céu e soprou uma leve névoa branca. Este lugar é bom. Quando você olha para cima, vê o céu. O que pode criar temporariamente uma ilusão, como se estivesse livre da força da gravidade. Eu apenas assenti levemente, sem intenção de ficar, e me virei para sair, mas secretamente suspirei em meu coração. Parece que não poderei vir a este terraço no futuro, não é? Neste exato momento, o celular de Bai Minbin tocou, e quando ela atendeu, eu já estava na escada. Se fosse seguir o enredo original, eu deveria convidá-la agora, para acompanhá-la ao hospital. Mas isso tem uma premissa, que é a sua força e otimismo que, sem que eu percebesse, despertaram meu interesse. Falando francamente, eu já me apaixonei por ela. Mas, que Deus me ajude, eu realmente não tenho nenhum pensamento impróprio sobre ela agora. Desde que ela começou a ser minha secretária, eu tenho sido extremamente cuidadoso em minhas palavras e ações. Mantivemos sempre uma relação puramente profissional, com o objetivo de erradicar qualquer solo que pudesse gerar ambiguidade. Ela me pediu para tirar folga. Em teoria, eu deveria ter aprovado diretamente, mas aconteceu que agora eu sei que a mãe dela é minha benfeitora, e a benfeitora está em apuros, a situação é crítica. Eu não posso simplesmente fechar os olhos e fingir que não sei para evitar o perigo? Isso é apropriado? Estou muito angustiado, quase querendo enlouquecer e dar voltas no mesmo lugar. Paque, ser um CEO dominante nestes romances femininos é muito difícil. É realmente verdade que, se não voltas, não te arrependes, e desde a antiguidade, é difícil separar amor e lealdade. 177 No final, acompanhei-a ao hospital. A ambulância foi com a sirene ligada. 178 A correr a toda velocidade para o corredor de emergência do hospital. Assim que a porta do carro abriu, 179 A maca foi empurrada para fora. A mãe dela estava deitada nela, com um respirador. 180 O rosto cinzento e pálido, a pessoa já tinha morrido. O médico que ia na ambulância. 181 Estava a dar informações sobre a condição da paciente, a lutar contra o tempo. Paragem cardíaca. Acabamos de lhe injetar adrenalina. 182 Também usamos um desfibrilhador. Conseguiu ser reanimada com dificuldade, mas ainda não acordou. 183 Existe o risco de uma nova paragem a qualquer momento. Ela entregou uma pilha de registros médicos ao médico que veio receber. 184 Os registros indicavam que a paciente sofria de doença renal crônica. Desta vez, é muito provável que seja insuficiência renal.
185 que desencadeou uma arritmia maligna. Felizmente, o familiar da paciente fez um pequeno gesto para ela levar o registro médico consigo. 186 Graças a isso, pudemos contactar a família tão rapidamente. A heroína é, de facto, uma jovem forte e inteligente. 187 Ela apertou apenas a mão da mãe e acompanhou a maca móvel a correr rapidamente. O médico recomendou a transferência imediata para nefrologia. 188 Para fazer diálise. Bai Ningbin, neste momento, já estava completamente relaxada. 189 Só conseguia acenar desesperadamente. Estendi a mão para parar, depois virei-me para perguntar ao médico. 190 Doutor, com o estado atual da paciente, enviá-la para UTI para diálise 191 seria mais seguro? O médico olhou para mim, com um pouco de curiosidade nos olhos. 192 Provavelmente adivinhar a minha identidade. Claro, a condição do paciente é muito complexa. 193 O ambiente interno também é estável. Se ocorrer outra paragem cardíaca, a nefrologia pode não ter tempo para lidar com ela. 194 Os equipamentos e métodos de emergência da UTI são muito mais numerosos. O médico fez uma pausa e acrescentou, 195 No entanto, os custos da UTI também são muito mais elevados. A mãe de Bai Ningbin ainda usava o uniforme de operária de saneamento. 196 Bai Ningbin vestia-se de forma muito simples, uma camisa branca de médico e calças, parecendo não custar mais de 300 yuans no total. 197 Se o enredo se desenvolvesse normalmente, a esta altura eu já lhe teria comprado um conjunto completo de roupas profissionais de alta costura. 198 Até mesmo o vestido de noite para o coquetel teria sido comprado. E esse vestido de noite, por acaso, foi o que Yan viu primeiro. 199 Como resultado, no coquetel, as duas usaram o mesmo vestido, o que fez Yan ficar furiosa e diretamente derramar vinho sobre Bai Ningbin. 200 Forçou-a a atirá-lo em público. Imediatamente a seguir, eu apareceria como um deus. No final, eu a acompanhei ao hospital. A ambulância estava com a sirene ligada. Correndo a toda velocidade para o corredor de emergência do hospital, a porta do carro se abriu. E a maca foi empurrada para fora. Sua mãe estava deitada nela, conectada a um ventilador, com o rosto pálido e sem vida. O médico que a acompanhava dava detalhes sobre o quadro clínico a cada segundo. Parada cardíaca, acabamos de injetar adrenalina nela. E usamos um desfibrilador, conseguimos resgatá-la com muito esforço, mas ela ainda não acordou. Há risco de nova parada a qualquer momento. Ela entregou uma pilha de papéis médicos ao médico que veio recebê-la. O prontuário indicava que a paciente tinha doença renal crônica, sua mãe, desta vez provavelmente falência renal, causando arritmia cardíaca maligna. Felizmente, os familiares da paciente fizeram um pequeno gesto, fazendo-a levar o prontuário consigo. E assim pudemos contatar a família rapidamente. A protagonista é realmente uma moça forte e inteligente. Ela apenas segurou a mão de sua mãe, correndo rapidamente junto com a cama móvel. O médico sugeriu transferi-la imediatamente para a nefrologia. A fazer hemodiálise, Bai Ningbin agora estava completamente à deriva. Só conseguia acenar freneticamente. Estendi a mão e a segurei, depois me virei para perguntar ao médico. Doutor, dadas as condições atuais do paciente, levá-la para a UTI para a diálise. Ponto seria mais seguro? O médico iluminou meus olhos, com um toque de curiosidade. Provavelmente estava adivinhando minha identidade. Claro, a situação do paciente é muito complexa. O ambiente interno também é instável. Se houver uma nova parada cardíaca, a equipe de clínica médica pode não ter tempo de reagir. Os equipamentos e procedimentos de emergência na UTI são muito mais numerosos. O médico fez uma pausa e acrescentou. No entanto, os custos da UTI também são muito maiores. A mãe de Bai Ningbin ainda vestia o uniforme de trabalhadora de limpeza. Bai Ningbin também se vestia de forma muito simples. O médico, de camisa branca e calças sociais, parecia não custar mais de 300 yuans no total. Se o enredo se desenvolvesse como planejado, eu já deveria ter comprado para ela um conjunto completo de roupas profissionais de alta costura. Até o vestido de gala para a festa foi comprado. E, por acaso, aquele vestido foi o primeiro que Yan viu. Como resultado, as duas apareceram com o mesmo vestido na festa. Yan, envergonhada e furiosa, derramou vinho em Bai Ningbin na hora. Forçou-a a tirá-lo em público. Imediatamente depois, eu apareceria como um deus descendo dos céus. Abracei Bai Ningbin com força e depois repreendi Yan, mas agora. Eu não tinha nada a ver com o modo de vestir de Bai Ningbin, então o médico deu
uma solução mais adequada à sua situação econômica. Eu decidi de imediato. Para a UTI. Não se preocupe com o dinheiro. Bai Ningbing hesitou apenas por um momento. E assentiu. Eu esperei do lado de fora da UTI. Bai Ningbing saiu a meio caminho por um tempo. Quando voltou, trouxe-me uma chávena de café. Fui buscar o café ao rés do chão e paguei as despesas adiantadas. Senhor Fang, obrigado. Não foi nada, um gesto casual. Tentei falar de forma leve para mudar de assunto. Não se preocupe com assuntos de trabalho. Pedirei ao Xiaohe para assumir e ajudar a tratar disso. Além disso, se precisar de dinheiro urgentemente, pode pedir um adiantamento ao departamento financeiro ou pedir emprestado ao Xiaohe. O olhar de Bai Ningbing desviou-se da porta fechada da UTI e deu-me um leve sorriso. O Sr. Fang está a avaliar a capacidade do Xiaohe. Droga, eu só pensei em me livrar da situação, não esperava que essa frase soasse tão perversa. Depois disso, não falamos mais. Passado muito tempo, o médico da UTI saiu com o rosto cansado, dizendo-nos que o paciente teve várias situações de perigo à meio da noite, e que foram feitos esforços de reanimação. Felizmente, escolhemos a UTI. Se a pessoa tivesse ficado num quarto normal, provavelmente não teria sobrevivido. Agora, a mãe de Bai recuperou a consciência e a sua situação está temporariamente estável. Os familiares podem entrar para visitá-la. Bai Ningbing saltou imediatamente e correu lá para dentro. Eu estava prestes a aproveitar a oportunidade para fugir, mas o médico chamou-me. Você é familiar do paciente? Venha aqui um pouco. Há uma situação. Gostaria de comunicar consigo primeiro. Senti um aperto no coração, mas não refutei e segui-a para o escritório. O paciente chegou agora a um estado crítico. O corpo desenvolveu várias complicações. Se as condições econômicas permitirem, sugerimos que seja feita uma cirurgia. A situação da família de Bai Ningbing, Yan Yan também soube. Eu queria esconder dela, mas depois de a ter deixado à espera pela terceira vez, a grande senhora finalmente explodiu. Eu não tive escolha senão contar-lhe tudo. Ela mesma não ousava vir, disse que tinha medo de ter um ataque ao ver Bai Ningbing, apenas insistia no telefone. Disse que se as despesas médicas da noite anterior não fossem suficientes, ela as cobriria, e que ela deveria garantir que a mãe de Bai recebesse o melhor tratamento. Ela até me pediu para emprestar temporariamente aquele pequeno cabaço à mãe de Bai para usar, para que sua avó também abençoasse essa tia inocente. Eu não queria me desfazer dele, aquele pequeno cabaço estava pendurado no meu peito. Seu toque gentil me lembrava a todo momento que Yan Yan era uma pessoa real, ela definitivamente não era aquela figura indistinta. Uma vilã maliciosa com comportamento absurdo. Eu me sentia assustado, com medo de que a trama me desviasse. Com medo de que eu esquecesse que minha Yan Yan era, na verdade, uma garota tão fofa e gentil. Mas, falando nisso, Yan Yan é realmente patética agora. Ela nunca duvidou. Por que eu me importaria tanto em intervir nos assuntos privados de um subordinado comum? Durante este período, eu ia à casa de Bai todos os dias. A tarefa principal era o trabalho ideológico. Não importa o quanto eu tentasse. Minha boca estava quase moída. Até a própria Bai Ningbing concordou em usar meu dinheiro temporariamente para pagar o restante das despesas cirúrgicas, mas a mãe dela se recusou categoricamente a concordar. Sua atitude era inflexível. Não é nosso dinheiro, não aceitarei um centavo. Tenho essa personalidade teimosa a vida toda. Seu pai se divorciou de mim por causa disso, eu nunca me arrependi. Agora, mesmo que me custasse a vida, eu não poderia ir contra meus princípios. Ouvi dizer que a mãe de Bai costumava trabalhar em uma empresa estatal, era porque ela era muito orgulhosa. Ela era constantemente rejeitada e, finalmente, demitiu-se sob coação. Não esperava que com o passar dos anos, esse temperamento dela não mudou, pelo contrário, tornou-se mais teimoso. Não é de admirar que na obra original, depois que a protagonista feminina interpretou mal o protagonista masculino, ela se recusou a ouvir explicações, os dois se perseguiram e se esconderam, arrastando a trama por mais de 100 capítulos. O que é isso? Isso não é uma herança familiar? Hoje, eu vim de novo, trazendo uma cesta de frutas. Assim que cheguei à entrada do condomínio, vi Bai Ningbing acompanhando sua mãe, sentada na cama. Elas estavam de costas para mim, conversando. Bai Ningbing ainda estava tentando convencer sua mãe a aceitar a cirurgia. Parei-no para ouvir o que a mãe de Bai diria à sua filha. Bing, diga à mamãe honestamente, seu chefe está te cortejando? Caso contrário, por que ela se importa tanto com os assuntos da nossa família?
Bai Ningbin ficou em silêncio por um momento, então respondeu com a própria boca. Mãe, não diga bobagens. O Sr. Fang tem uma noiva. 252 O tom da mãe de Bai parecia conter um toque de decepção. 253 Então eu entendo ainda menos. Por que ela é tão boa com você sem motivo? É porque o Sr. Fang é uma boa pessoa. 254 Entendendo seus subordinados, o tom da mãe de Bai é muito indiferente. Sua mãe também trabalhou em uma grande empresa. 255 Que tipo de pessoa ela não viu? Ela é tão atenciosa com todos os funcionários? 256 Eu não acredito. Ela fez uma pausa e mudou de assunto. 257 Perguntou de repente. Ela não quer que você seja amante dela? Isso me assustou muito. 258 Não foi por causa do que a mãe de Bai disse, mas porque uma cabeça apareceu de repente do meio das flores ao lado. 259 Aquela pessoa era sorrateira e imitava um cavaleiro de um filme ocidental. Essa trama pode ser mais absurda? 260 Eu realmente queria pegar o cesto de flores e cobrir meu rosto, fingindo que não a conhecia. 261 Eu estava prestes a puxar Yan Yan, mas ela já tinha saltado do jardim. O que você está falando bobagens aqui? 262 O irmão mais velho Fang Yuan não gostaria de uma garota feia, pobre e desajeitada como você. Se não fosse porque vocês a acham rica. 263 Vocês a bajulam incessantemente, ela nem se daria ao trabalho de olhar para vocês. Quer ser amante do irmão mais velho. 264 Nem se olhe no espelho para ver se você é digna. Pessoas pobres tendem a ter maus pensamentos. 265 E ainda quer fingir ser uma pessoa de alta moralidade? Para quem você está mentindo? 266 Bai Ningbing levantou-se abruptamente, seu rosto ficou vermelho. Senhorita Su. 267 Você vai ficar quieta ou não? Yan Yan ergueu o queixo com orgulho. Eu não vou ficar quieta. 268 O que você pode fazer comigo? Você é tão má que seu pus escorre até os pés. Sua mãe é igual a você. 269 Ai. Joguei o cesto de frutas para o lado e estava prestes a correr. 270 Ouvi um plap nítido. Yan Yan cobriu o próprio rosto. 271 Encarou Bai Ningbing com incredulidade. Você me bateu? 272 Você se atreveu a me bater? Esta cena. 273 Por que parece tão familiar? De acordo com este desenvolvimento, o próximo passo deveria ser 274 Yan Yan realmente se jogou em mim. Irmão mais velho Fang Yuan, essa mulher má me bateu. 275 Vá vingar-me rapidamente. Apressadamente estendi a mão para... O tom da mãe de Bai parecia conter um toque de desapontamento. Então eu entendo ainda menos. Por que ela é tão boa com você sem motivo algum? É porque o Sr. Fang tem um bom caráter. Ela está testando um subordinado. A mãe de Bai tem um tom muito interesseiro. Sua mãe também trabalhou em uma grande empresa. Que tipo de pessoa ela não viu? Ela é tão atenciosa com todos os funcionários? Eu não acredito. Ela fez uma pausa e mudou de assunto. De repente perguntou, ela não estaria querendo que você fosse amante dela? Essa pergunta me assustou muito. Não foi por causa do que a mãe de Bai disse, mas porque, de repente, uma cabeça apareceu de trás do arbusto de flores ao lado. Ele estava furtivo, agindo como um herói de filme ocidental. Esse enredo não podia ser mais ridículo. Eu realmente queria cobrir meu rosto com uma cesta de flores e fingir que não a conhecia. Eu estava prestes a ir puxar Yan Yan e segurá-la, mas ela já tinha pulado para fora do jardim. O que você está dizendo bobagens aqui? Fang Yuan nunca gostaria de uma feia e irritante garota pobre como você. Se não fosse pelo dinheiro dela, vocês não a dariam tanta atenção, se esforçando para se aproximar dela. Ela nem se importaria em dar uma olhada em vocês, querendo ser amante do irmão. Nem se olhe no espelho para ver se você é digna. Pessoas pobres facilmente pensam coisas ruins. E ainda assim insiste em fingir ser superior. Quem você está enganando? Bai Ningbing levantou-se abruptamente, seu rosto ficando vermelho. Senhorita Su, você vai ficar quieta ou não? Yan Yan ergueu o queixo com orgulho. Eu não vou ficar quieta. O que você pode fazer comigo? Você é tão má que seu pus chega aos seus pés. Sua mãe também é igual a você. Droga! Joguei a cesta de frutas para o lado e me preparei para correr. Ouvi um snap nítido e Yan Yan cobriu o rosto pequeno. Olhos arregalados de incredulidade para Bai Ningbing. Você me bateu. Você se atreveu a me bater. Essa cena. Parece tão familiar? Seguindo este desenvolvimento, a seguir seria
Yan Yan realmente se jogou em minha direção. Fang Yuan, irmão, essa mulher má me bateu. Vingue-me rapidamente. Imediatamente estendi a mão para pegá-la, antes mesmo de conseguir dizer algo para consolá-la. Ela se soltou com força dos meus braços, com um olhar incrédulo e desolado apontou para mim. Mestre Fang, por que você está ajudando ela e não a mim? Por que é tudo isso? Você mudou seus sentimentos? Você se apaixonou por essa garota pobre? Você vai me abandonar por causa de outra pessoa? Eu a odeio. Eu juro, eu definitivamente vou te reconquistar. Dito isso, ela cobriu o rosto. Como esse enredo voltou por conta própria ao seu curso original? Depois de um tempo, Bai Ningbing foi pegar a cesta de frutas. Ela colocou de volta as frutas que caíram no chão, uma por uma. A mãe de Bai também se aproximou lentamente. Ela olhou para mim com forte desaprovação. Senhor Fang, sua noiva. É tão arrogante, superficial e desrespeitosa com os outros. Ela não é digna de você. Bai Ningbing puxou a manga de sua mãe apressadamente. Mãe, fale menos. Então ela se virou para mim novamente. Naqueles olhos marejados, parecia haver muitas emoções indescritíveis. Eu me senti um pouco arrepiado com o olhar dela. Ela finalmente falou, Senhor Fang, por que você não vai atrás da senhorita Yan Yan rapidamente? Isso é apenas um mal-entendido. Basta você explicar a ela. Eu assenti estupidamente. E me virei para perseguir Yan Yan. Atrás de mim, ouvi a voz abafada da mãe de Bai perguntando à filha. Ah Bing, diga a verdade para a mamãe. Você se apaixonou por esse homem? Meus pés tropeçaram e quase caí de cabeça na vala próxima. Está tudo uma bagunça. Tudo virou uma bagunça. Depois que Yan Yan voltou para casa, ela anunciou diretamente aos pais que queria cancelar o noivado comigo, alegando que eu havia mudado meu afeto. Seus pais vieram imediatamente à nossa casa para nos repreender. Foi através deles que minha mãe soube da existência de Bai Ningbing, essa raposa. O que ela poderia fazer? Como a maior fã obcecada de Yan Yan e uma mulher rica e poderosa, é claro que ela pegou um cheque imediatamente. Eu fui arrogantemente procurar Bai Ningbing para negociar. Descobri o local do encontro deles. E corri para lá sem demora. O enredo deveria ter progredido para minha mãe jogando o cheque arrogantemente na mesa. Em seguida, Bai Ningbing rasgaria o cheque e acusaria minha mãe. Não trate os pobres como pessoas, e então vocês se atacam, trocando farpas. Mas quando entrei na sala privada, descobri que era apenas minha mãe que estava sentada lá. Procurei no chão por um longo tempo e nem sequer vi um fragmento de cheque. Minha mãe estava tomando chá tranquilamente. Vendo que eu tinha chegado, ela disse lentamente, filho, seu julgamento está cada vez pior. Você está desistindo de Yan Yan por causa de uma mulher tão superficial. Bai Ningbing aceitou o cheque. A história não é assim. Onde exatamente deu errado? Perguntei à minha mãe. Quanto você deu? Minha mãe acenou com as mãos com muita elegância. É apenas um pequeno objetivo. Quase me apoiei no batente da porta. Lembro-me que na trama original, era claramente 5 milhões. A inflação atual já é tão ridícula? Expliquei com dificuldade à minha mãe. Mãe, a empresa acabou de investir vários fundos no mês passado e pagou os salários dos funcionários. Agora restam apenas dezenas de milhões na conta. Com um cheque tão grande, como o banco poderia pagá-lo? Minha mãe parecia chocada. Apenas 100 milhões. Nossa família não pode pagar isso? Não consigo fazer uma coisa tão fácil. Desculpe, mãe. Acho que meu pai está me envergonhando. O tempo é muito curto e eu não tenho tempo para explicar a ele em detalhes. E se Bai Ningbing realmente for ao banco, os funcionários virem que alguém ousou emitir um cheque sem fundos? Eles relatarão imediatamente ao banco. De acordo com o artigo 31 das Medidas Administrativas de Instrumentos Negociáveis. Nesse caso, haverá uma multa de 5% do valor nominal. São 5 milhões inteiros. Meu coração doía e eu quase desmaiei. Sem dizer uma palavra, me virei e corri. Minha mãe gritou para mim por trás. Fang Yuan, se você ousar perseguir aquela mulher, eu não terei você como meu filho. Com o vento soprando sob meus pés, saí da casa de chá e imediatamente localizei Bai Ningbing. Ela estava ali, calmamente, parada sob a grande árvore. Ela estava realmente me esperando. Ela me devolveu o cheque problemático. Seu olhar para mim estava cheio de simpatia. Se tiver tempo, traga sua tia. Faça um check-up no departamento psiquiátrico. A medicina é tão avançada agora. Sua família não tem falta de dinheiro. Não perca o melhor momento do tratamento por vergonha de ir ao médico. Fiquei tão envergonhado. Como pude esquecer?
Este assunto não é apenas de Yan Yan, todos que estão do lado dela, os vilões. Todos parecem ter sido enfeitiçados, agem sem pensar, a inteligência é realmente comovente. Consegui enganar minha mãe durante o dia, mas à noite. Yan Yan me ligou secretamente. Irmão Fang Yuan, a tia Bai concordou em fazer a cirurgia? Minha cabeça não consegue acompanhar. Ah, você é tão burra. A tia Bai não disse? Ela disse que não aceitaria dinheiro de ninguém sem motivo, mas se você se tornar o genro dela, então vocês serão uma família, e você poderá legitimamente gastar dinheiro para tratá-la? Minha cabeça continua sem entender. Você pode aproveitar a oportunidade, não desperdice minha boa atuação de hoje. Então, tudo o que aconteceu hoje foi uma peça encenada por ela. O que posso dizer? O que mais eu posso dizer? Que tal vocês dois se unirem e me matarem de vez? A partir de agora, meu nome é Fang Oscar, grande deus da atuação, 1000 rostos, levantador de liderança. Assim como na trama do assistente Yuan, Bai Ningbing e eu estamos interpretando um casal apaixonado. A mãe de Bai finalmente concordou em fazer a cirurgia, mas ela fez uma exigência. Disse que antes da cirurgia, devemos nos casar e eu e Bai Ningbing devemos realizar o casamento. Eu e Bai Ningbing conversamos e planejamos um casamento ocidental simples. Os convidados são simples, apenas eu, Bai Ningbing e a mãe de Bai. Enquanto a banda de música e Si estavam cantando, a caminho do banheiro, encontrei uma figura furtiva. Era Yan Yan. Ela contratou um maquiador e fez um vestido de noiva. Para que eu entregasse a Bai Ningbing, eu a abracei com força, com o queixo apoiado em seu cabelo cacheado. Beijando-a incessantemente, minha adorável, gentil e cheia de ideias Yan Yan, que seja um feitiço, eu aceito. Eu a amo. Às 9 horas em ponto, sob o olhar emocionado da mãe de Bai, que derramava lágrimas. Eu e Bai Ningbing trocamos alianças, a marcha nupcial soava pesada e solene, Si também estava muito tocado. Os atores temporários convidados também fingiram estar emocionados, tudo parecia muito real. Mas de repente houve um estrondo, a porta do hotel foi aberta com força por fora. Com o PTSD já causado por mortes na trama, estremeci de medo. O que está acontecendo? Faz muito tempo que não vejo meus pais. Eles irromperam com o vento nos pés. Por que eles vieram? Para arruinar a festa? Corri rapidamente para recebê-los. Pai, mãe, hoje é o dia do meu casamento. Podemos falar sobre isso em casa, por favor? Meu pai riu alto. Minha mãe também parecia muito feliz. Mãe do noivo, finalmente te encontramos. Então, quem salvou a vida de Yuan naquele ano era você. Naquela época, você pegou algumas pessoas e foi embora. Tantos anos. Estamos procurando por você. O céu realmente abriu os olhos. Busquei em todos os lugares, sem sucesso. Essa gratidão deveríamos ter te dito há muito tempo. O céu tem olhos. Para nos tornarmos uma família, não se preocupe, nunca trataremos mal a nora mais velha. Se Xiao Yuan ousar intimidar Xiao Bing, seremos os primeiros a não perdoá-lo. A dúvida de tantos anos foi respondida. O desejo de tantos anos finalmente foi realizado. Meus pais sorriam como dois idiotas. A mãe de Bai também não esperava nada. Embora meus pais sejam pessoas muito ricas e influentes, eles são tão bondosos e sabem retribuir a bondade. Ambos como se tivessem descoberto um novo mundo, de mãos dadas, conversando muito felizes. Atrás deles estava Yan Yan. Ele estava quase afundado no cachecol branco, mostrando apenas um rostinho. Uma sombra na raiz do branco. Nunca vi uma perda tão profunda em seu rosto. Bai Ningbing estava ao meu lado. Seu olhar nunca deixou sua mãe. Ele sempre sorria e me disse gentilmente, Sr. Fang, eu quero. Depois que minha mãe terminar a cirurgia, nosso casamento não precisa terminar imediatamente. Virei-me para olhar para ele. Todo seu rosto estava radiante, cheio da alegria de um renascimento. Ele disse, você pode me dar uma chance de te cortejar? Que piada! Fingir para levar a sério, casamento por contrato e amor depois. Este roteiro é completamente diferente do que eu pensava. Voltei o olhar para o segundo andar. Olhando para aquele rostinho abaixado, a cabaça de jade no meu peito de repente ficou quente. Abaixei a cabeça e olhei. Aquela cabaça de jade parecia estar derretendo, diminuindo aos poucos. Eu estava apavorado. Como se dezenas de milhares de formigas estivessem rastejando, como um grande incêndio se espalhando, prestes a desabar. Minha Yan Yan. No final, eu a esquecerei. No final, será como no roteiro original. Entraremos no mesmo caminho? Ela se tornará má e terá um final trágico.
E eu me apaixonarei por Bai Ningbing sem olhar para trás, vivendo uma vida feliz. As coisas não deveriam ter sido assim. Minha vida, devo decidir por mim mesma. Essa farsa ridícula deve acabar, mas foi quando todo mundo parou de repente. O sorriso no rosto da minha mãe ainda estava lá, a mãe de Bai ainda estava fazendo o gesto de ligar, dizendo como ela corajosamente ligou para a polícia naquele ano. Mas o silêncio mortal ao redor, apenas uma voz mecânica sem emoção soou. Protagonista masculino, suas próximas escolhas afetarão o curso da linha do tempo do mundo. E a linha do tempo distorcida será reconectada. Por favor, faça sua escolha com cautela. Se você escolher a protagonista feminina, todos os personagens seguirão o enredo original, e você e a protagonista feminina viverão felizes para sempre. A coprotagonista se tornará má. Se você escolher a coprotagonista, ela será perdoada. Mas a protagonista feminina original se tornará má, tornando-se a grande vilã que atrapalha o relacionamento de vocês, e ela também colherá os frutos de suas ações. Quem você escolhe e quem você abandona. Fim. A sala de karaokê estava cheia de fumaça, eu estava vestindo um terno feito sob medida, encostado de forma preguiçosa. Duas pernas longas cruzadas, escancaradas sobre a mesa de centro, perfil profundo. Virado para a porta entreaberta, abri com um tom desdenhoso e indiferente, a voz baixa. Bai Ningbing, ela não é nada mais que um brinquedo, certo? No começo, vi sua teimosia. Achei que fosse interessante, então tive a ideia de provocá-la. Quem diria que ela seria tão pegajosa? Uma vez que gruda, não se desgruda. Mais tarde, descobri que a mãe dela me salvou, meus pais me forçaram a casar com ela com a herança. Não tive escolha, então tive que fazer um espetáculo, voltar para casa e tratá-la como uma decoração. Agora, toda vez que vejo sua aparência falsa e pretensiosa, fico enjoado, nem quero tocá-la. Estou apenas esperando para ver quando ela vai entender e ir embora por conta própria, me devolvendo a liberdade. Um sopro de ar frio veio de fora da porta, e depois de um tempo, ele gradualmente se dissipou. Expirei várias vezes, encolhi-me e pedi para aumentarem a temperatura do ar-condicionado. Bai Ningbing é minha secretária durante o dia e insiste aqui à noite. Se fosse pelo enredo original, ela logo seria intimidada por um playboy rico, e então eu apareceria brilhantemente, salvando-a do fogo e da água. Mas agora, depois daquelas palavras ultrajantes que recebi, quem sabe como a trama vai seguir? Eu me abaixei, encostado na parede, agachado como um ladrão. Atrás dela, o playboy bêbado entrou em cena pontualmente. Ela apontou para Bai Ningbing, mandando-a para um camarote para servir bebida. Bai Ningbing explicou que só cuidava da limpeza. Mas a turma de capangas dela não ligou para isso. Tandy se adiantou e a empurrou para os braços do playboy. A cena virou um caos. Meu coração disparou. Bai Ningbing se debateu desesperadamente, mas ela, uma mulher frágil, não era páreo para aquela gente. No final, ela foi abusada por aquele playboy. Ouviu um rasgo. A camisa de Bai Ningbing foi rasgada durante o embate. Que se dane a trama. Eu estava prestes a dar um passo para sair. Mas de repente ouvi uma voz familiar. Maisie, o que você está aprontando de novo? A porta de um camarote ao lado se abriu. Yan saiu de lá. O apelido daquele playboy era Maisie. Ele é negro, magro e sombrio. Sua família tem muitas minas. Ele é meu colega de escola primária e de Yan. Naquela época, Yan era a representante de classe eleita com a maioria dos votos, com imensa autoridade entre os colegas. Ela exercia uma supressão natural sobre nós, os alunos medíocres. Maisie, ao ouvir a voz de Yan, aquela memória antiga e morta pareceu reviver instantaneamente. A expressão de brincadeira em seu rosto desapareceu. Seus ombros obedientes se endireitaram imediatamente. Seu nariz, por um momento, parecia ter voltado à primeira aula, e suas costas se endireitaram. Suas mãos também foram colocadas sobre a mesa. Eu recolhi meu pé que estava estendido, encolhendo desesperadamente para dentro dos sapatos. Olhando o show de camarote, ileso. Yan, apesar de pequena, tinha uma aura de 2,80 m. Ela, usando saltos altos, começou a repreender Maisie e seus capangas sem piedade. Maisie sorriu como um tolo, quase colando o rosto. Que bom! Continue nos repreendendo, representante de classe. Yan tirou o casaco, levantou-se na ponta dos pés. E o colocou sobre Bai Ningbing, consolando-a com uma voz que acalmava uma criança. Não tenha medo, não tenha medo. Eu te levo para casa. Não venha trabalhar em lugares assim de novo. E não se rebaixe tanto. Você e Fang Yuan não vão se casar? Vocês são uma família.
Por que você ainda precisa trabalhar para pagar dívidas? Bai Ningbing balançou a cabeça e disse algo em voz baixa que eu não consegui ouvir. Mas eu sabia o que ela disse. Ela disse que queria me divorciar de Fang Yuan. Soltei um longo suspiro, escorreguei pela parede e sentei-me no chão. Finalmente vai acabar. O sistema disse que alguém tinha que morrer na história. Caso contrário, a trama não pode continuar. Uma das protagonistas tem que virar má. A minha escolha é: cai no inferno. Quer que eu me torne má? Eu me torno má dos pés à cabeça. Eu sou o melhor em ser mau. O sistema concordou. As histórias focadas em mulheres fortes estão na moda. Enquanto você for mal o suficiente, elas poderão ser boas. Eu pensei que ia me tornar um vilão. Para traficar drogas no Triângulo Dourado, para montar uma estação de energia no Sudeste Asiático, ou para vender pessoas no mercado. Armas e outras coisas. Quem diria que ser um canalha seria o suficiente? Embora eu tenha sido criado sob a bandeira vermelha como um jovem modelo, os genes ancestrais são uma coisa. Se cavarmos fundo, ainda podemos atuar de forma mais natural. Conquistar mulheres. Ficar com várias ao mesmo tempo, flertar, me soltar completamente. No começo foi ótimo, mas logo senti um vazio espiritual. Às vezes, acordava no meio da noite e olhava para a mulher ao meu lado, cujo nome eu nem sabia, e me sentia completamente vazio. Yan Yan logo se decepcionou completamente comigo. Ela deletou todas as fotos nossas, desde o primário até o período em que estudamos no exterior. Ela me devolveu tudo o que eu lhe dei. A expressão dela na época era muito estranha. Não dava para ver tristeza, nem dor, apenas uma profunda confusão. Não sei como você se tornou assim, mas sei que você não é mais meu irmão Fang Yuan. Você é apenas um casulo com o nome dele. Não posso amar um casulo. Adeus. Fang Yuan. Mas Bai Ningbing parece ainda estar sob a influência da inércia da trama original. Ela ficou ao meu lado, querendo me comover com sua dedicação incansável. Ela voltava para casa à tarde e ainda me fazia comida. Ela me trazia marmitas feitas por ela todos os dias. Todas as noites, ela ficava sozinha na casa vazia até o amanhecer. Hoje, ela finalmente decidiu me deixar. O roteiro da grande protagonista começou. Eu, este canalha, finalmente posso me soltar e correr para o meu próprio final. Não demorou muito e minha empresa faliu por má gestão. Meus pais ficaram extremamente decepcionados comigo. Criei um novo personagem, tive uma irmã mais nova. As 3 pessoas da família vivem felizes. Na pobreza e na miséria, finalmente compreendi profundamente a verdade final da vida. O maior erro que cometi nesta vida foi decepcionar uma mulher que me amava profundamente. Fui diagnosticado com câncer. Vivendo precariamente em um quarto alugado, Bai Ningbing veio me ver, com um olhar calmo. Ela ficou a uma boa distância de mim, como se estivesse olhando para um estranho. Estendi a mão com dificuldade. Queria pegar a barra de sua roupa novamente, mas ela se virou e foi embora, sem olhar para trás uma única vez. Vi alguém esperando por ela do lado de fora. Essa pessoa era Yan Yan. Meu coração, que antes estava feliz, esperando pelo fim da história, foi como se tivesse sido esmagado por um martelo pesado, uma dor genuinamente aguda. Varreu meu corpo inteiro. Yan Yan se aproximou, e eles se despediram abraçados sob o sol. Depois se abraçaram e foram embora juntos. Meu peito doía terrivelmente, como se tivesse engolido 10.000 agulhas. Caí da cama, rastejando pelo chão em agonia, em meio à dor extrema e espasmos. Finalmente engoli meu último suspiro, fechei os olhos. O mundo mergulhou na escuridão. Acabou. Final 2. Chamei Yan Yan e Bai Ningbing. Fechei a porta e comecei uma pequena reunião secreta. Contei tudo o que sabia desde que despertei. O sistema já havia me avisado. As consequências de fazer isso eram imprevisíveis. Você pretende que eles também despertem? Recomendo que pense bem. Você é a alma de uma novela romântica. Você é a personificação do hormônio, a representação do carisma masculino, a encarnação da elegância aristocrática. O autor dedicou tanto tempo à sua criação. Todas as personagens femininas juntas não chegam aos seus pés. Uma vez que eles despertem, todo o seu halo de criador desaparecerá. O que eles verão será a sua versão sem retoques. Você não é nada mais do que um pobre herdeiro rico e empresário, obcecado por dinheiro. Vivendo dia após dia com medo, protegendo sua riqueza, sem ter prejuízo. Se isso acontecer, não será você a escolher quem, mas sim eles a escolherão. O ar parecia congelar. Meu coração estava na garganta. A boca de Yan Yan estava aberta em um grande ó de surpresa.
Bai Ningbing franziu a testa apertada, cheia de desconfiança. Sentei-me ereto. Apontei para mim com o dedo e disse a eles, falem a verdade. O que vocês veem agora? Que tipo de pessoa sou eu? Os olhares deles para mim não eram diferentes de olhar para um idiota. Eu estava desconfortável, me mexendo na cadeira, sentindo-me como um idiota completamente exposto. O olhar de Bai Ningbing para mim começou a clarear lentamente. Não encontrando mais o carinho e a adoração de antes, senti uma onda de alegria. O sistema realmente não me enganou. Bai Ningbing murmurou para si mesma, que estranho. Por que eu me apaixonei por você, e de forma tão profunda? A ponto de não conseguir dormir a noite toda, simplesmente obcecada. Eu pensei, irmã mais velha. Suas palavras são muito cortantes? Admito que não sou um homem de muitos amores. Desculpe, Sr. Fang. Eu não estava falando de você, estava falando de mim. Eu sempre fui bastante racional. Não enlouqueço por coisas como não estar em um relacionamento. A pessoa que eu era antes, estava completamente anormal. Bai Ningbing pegou os documentos e saiu. Ao sair, ela andava de cabeça erguida, com passos leves e rápidos. Como se finalmente tivesse se livrado de um grande fardo. Parece que essa tortura demoníaca não me afetou sozinho. Ela também passou por maus bocados. Ouvi um leve resmungo de Yan Yan atrás de mim. Eu congelei na porta. Que o de Bai Ningbing. Yan Yan também sabe, como ele era antes. Ninguém acreditaria se contassem. Por tantos anos, eu o amei por tantos anos. Ouvi passos atrás de mim e eles pararam lentamente. Podia sentir o cheiro único dele. E até mesmo ouvir seus batimentos cardíacos. O que ele quer dizer? Não está vendo? Minhas mãos estavam suando e eu as esfreguei na calça sem querer. De repente, senti um toque macio e liso no meu pescoço. Eram os dedos de Yan Yan. Ele estava acariciando meu pescoço, sua voz parecia irritada. Com um toque de ameaça. Fang Yuan, eu te aviso, as músicas que escrevi nesse período. Você tem que esquecê-las completamente, nunca mais mencioná-las, nem uma palavra. Virei-me e o olhei com uma expressão inocente. Você escreveu músicas? Como eu não me lembro? Ele arqueou as sobrancelhas, as bochechas infladas. Com aquela expressão de quem quer rir, mas está se segurando. Depois de um tempo, ele finalmente disse, como um balão murcho, esquece, esquece, ria se quiser rir. Ele parecia um balão murcho. Deixe pra lá, se quiser rir, ria. De qualquer forma, o que tenho feito ultimamente é pura sorte, e não faz diferença se está é mais uma. Tentei estender a mão. Abracei suavemente a cintura dele por trás. Perguntei com muito cuidado, com uma ponta de esperança no coração. Yan Yan, aos seus olhos, sou diferente de antes em algo? Ele esticou o dedo. Cutucou meu rosto sem jeito, resmungando. Antes meu rosto estava liso. Agora está com barba por fazer. Antes eu não tinha olheiras, agora pareço um panda. E aqui, quando apareceu essa covinha? Segurei os dedos dele que se moviam. Levei-os à boca e beijei. Mas eu ainda sou eu, certo? Ele levantou o rostinho, e o sorriso desabrochou de repente, como uma dama da noite que floresce silenciosamente na escuridão. Ele deu um passo para trás, estendendo a mão para mim. Prazer em conhecê-lo. Trabalhe duro e retribua a sociedade. O pequeno chefe Fang Yuan. Eu conheci um garotinho antes. Ele tinha medo do escuro e chorava muito. O nome dele também era Fang Yuan. Você o conhece?